Fala, meu povo lindo, maravilhoso! Mais uma aula nossa aqui no Resolvendo a Química essa semana. Essa aula. Ajeita aí, Gabriel, tá? Ajeitando essa semana. Nessa aula de número 6, nós vamos conversar sobre orgânica. E quando a gente fala de química orgânica, galera, nas provas o que mais aparece é identificação de função, até aparece menos que a nomenclatura, para você ter uma ideia, tá? Aparece mais a identificação da função e também aparece para a gente isomeria. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos identificar funções e vamos ver um pouquinho de isomeria, certo? Então, bora! Maravilha, galera linda, já tá aparecendo, já vim aqui pro cantinho, oi, tá? E a gente já vai conversar sobre essas funções. Quando a gente fala de funções orgânicas, galera, a gente pode dividir elas principalmente nas provas de vestibular e Enem, as oxigenadas e as nitrogenadas, certo? Essas funções, elas têm características próprias, comportamentos só delas, e nos principais concursos e provas, a identificação dessas funções é mega importante. Então, para começar, o que você tem que estar atento? Com aquelas funções que são muito parecidas, como por exemplo, a função álcool, a fenol e o enol, tá? Então, olha só, eles são muito parecidos porque eles vão apresentar hidroxila como sendo a função. Prof, mas como é que eu sei qual é a função? Dica, é tudo aquilo que é diferente de carbono e hidrogênio, porque quando eu só tenho carbono e hidrogênio, eu tenho o quê? Eu tenho hidrocarboneto. O que vier de diferente é o que vai dar característica à minha função. Então, quando eu tenho hidroxila, tá? Hidroxila, nós teremos a função álcool, a hidroxila ligado num carbono que é saturado. Esse carbono que só tem simples ligação. Depois, o fenol, eu tenho a hidroxila ligado no anel aromático, no benzeno. Então, cuidado aí, por favor, por favorzinho. Viu que você tem OH ligado no anel aromático, é o benzeno. E o enol é instável, ele entra em equilíbrio por isomeria chamada de tautomeria, que veremos logo mais, com essa dupla ligação no carbono que tem a hidroxila. Então, a hidroxila no carbono com dupla é enol. Beleza? Show! Outros que são semelhantes são aqueles que têm carbonila, como é o caso do aldeído, como é o caso da cetona, tá? Tem carbonila. Carbonila. É carbonila. Que é quando você tem o quê? A dupla O. Veja que o aldeído, dupla OH. O aldeído é uma função que nós chamamos função terminal. Ele fica na ponta. Então fica ou na ponta de lá ou na ponta de cá. Certo? Não tem aldeído no meio. Está sempre em algum carbono que está pelas pontas. Já a acetona, obrigatoriamente a carbonila vai estar entre dois carbonos. Obrigatoriamente entre dois carbonos. Tranquilo? Show. E nós temos o destaque aqui também para a nossa carboxila. A carboxila que dá característica ao ácido carboxílico. Carboxila. Certo? C-O-O-H. É ácido, galerinha, porque esse hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio que eu estou fazendo em roxo, sai na forma de H+. É ácido carboxílico. Tem uma carbonila e uma hidroxila, formou carboxila. Show? Ácido carboxílico, assim como o aldeído, é uma função terminal, tá na ponta. Então, cuidado aí. Éter, você tem um oxigênio entre carbonos, tá? O oxigênio entre carbonos, e éster, que é uma aposta minha em todas as provas. É éster. Por quê? Porque os glicerídeos, os triglicerídeos, são triésteres de glicerol. Então vai cair muita coisa de biologia. Éster é gordura, mas também são algumas essências. Então cuidado, por favor. E o éster, galera, é tão importante porque ele vem da reação de esterificação. O que é a reação de esterificação? É quando você tem um ácido mais ácido carboxílico mais um álcool e você forma éster e água. Éster mais H2O. Éster e água.
certo? Então, cuidado, por favor, por favorzinho. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, eu vou te mostrar um pouco mais, beleza? Então, cuidado com as funções. Caracterizar funções é o que mais aparece nas provas, definitivamente. Conhecê-las é importante. Depois, as nitrogenadas. Eu trouxe 5, mas eu gostaria que você guardasse 2. As aminas e as amidas, certo? Amina, mina, na. O nitrogênio está ligado num carbono normal. Essas aminas, cuidado, tá? Essas aminas, a amina pode ser amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária. Beleza? A amina primária é aquela que só tem um carbono ligado ao nitrogênio. Uma secundária tem 2 carbonos ligados ao nitrogênio. E uma terciária tem 3 carbonos ligados ao nitrogênio. Tá? Aqui eu coloquei 3 metis, mas poderia ser qualquer cadeia carbônica. Beleza, meu povo? Cuidado, por quê? Porque a amina terciária não faz ligação de hidrogênio. Não faz ligação de hidrogênio. A secundária e a primária fazem, certo? Cuidado, pelo efeito indutivo, teoricamente era para a amina terciária ser uma base mais forte, mas não é, tá? A amina secundária é mais básica, basicidade, vou colocar aqui, basicidade, é mais básica que a amina primária, que é mais básica que a amina terciária, certo? Então toma cuidado, por favor, por favorzinho, com isso, porque pode aparecer nas provas para vocês. A amina terciária não faz ligação de hidrogênio, a amina secundária é mais básica, então cuidado aí, por favor, por favorzinho. Essa é a nossa aula de revisão. Então, estou batendo em pontos que aparecem com uma frequência muito grande nas provas. Show! E as amidas, tá? As amidas é quando você tem o quê? Nitrogênio, amida, tem D de dupla O. Então, eu tenho o nitrogênio ligado num carbono com dupla O. Um nitrogênio ligado numa carbonila. Então, cuidado, por favor. Além do grupo nitro, que a gente tem o NO2, que a gente vai ver principalmente nas reações orgânicas, esse grupamento, nitrila e isonitrila. Fechado? Mas veja, se fosse para aparecer uma função orgânica nitrogenada, qual vai aparecer com maior frequência? Amina. Fechado? Cuidado, por favor, por favorzinho, meu povo. Legal, que massa, que bom. Então, é isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho de isomeria, beleza? Então vamos lá, galera. Ó, para isomeria, o que você tem que tomar cuidado? Isomeria é quando eu tenho compostos com a mesma fórmula molecular, mas que tem alguma diferença, ou na constituição, ou no espaço. Então, a isomeria plana, eu vou dividir ela em 5 possibilidades. Ela também é considerada como constitucional. Lembrando que isso aqui você pode baixar aqui, que está aqui aparecendo para você no material extra, junto com essa aula. Você pode ter esse resuminho. Então, isomeria plana ou constitucional se divide em 5. De cadeia, que é quando eu tenho a mesma fórmula molecular, mas as cadeias são diferentes. Aberta, fechada, normal, ramificada, certo? Aqui eu trouxe uma insaturada, que é o alceno, com uma cadeia fechada. Mas veja, a fórmula é a mesma. Aqui eu trouxe uma saturada, normal e uma ramificada. Então a diferença está na ramificação, porque a fórmula é a mesma. Então esses são isômeros de cadeia. Cuidado, galera, o que muita gente erra é achar que isômero de cadeia tem a mesma cadeia. Não, tem a mesma fórmula molecular, cadeias diferentes. Esse é um erro muito comum que eu vejo a galera cometer e é por isso que você está assistindo essa aula agora de revisão, que é para você não errar, beleza? Boa! B, galera, isomeria de posição. De novo, mesma fórmula molecular, mas eu vou mudar a posição do radical, do grupo funcional, eu vou mudar a posição da dupla, da tripla, da insaturação,
certo? Então eu tenho essa mudança aí acontecendo. Show? Mudou a posição. Mas tem a mesma função. Por exemplo, aqui ó, o propanol e o 2-propanol, ou propan-2-ol, certo? Mudou a posição da cadeia, da função, ou da dupla, ou da tripla. Fechado? Tranquilo. Isomeria de função, coloca coração, hashtag estrelinha asterisco, é a que mais aparece em provas e tem um macetinho, uma malandragem para você que está aqui só para você, tá? Com o mesmo número de carbonos, o álcool é isômero, ó, o professor escreveu na pressa antes de gravar a aula, isômero de éter, com o mesmo número de carbonos. Eu trouxe aqui o exemplinho para você, ó, o etanol e o metoximetano. Uma acetona com o mesmo número de carbonos que um aldeído são isômeros. Eu trouxe a propanona e o propanal. E um ácido carboxílico é isômero de éster. Ó, eu trouxe um exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o ácido butanóico. E aqui eu trouxe o propanoato de metila. São dois isômeros com o mesmo número de carbonos, isômeros de função. Cuidado, mesma coisa, galera, mesmo aviso sempre. Isômero de função não significa que eles têm a mesma função, significa que eles são isômeros, que eles têm a mesma fórmula molecular e que têm funções diferentes, se diferenciam pela função. Beleza? Cuidado, por favor, aí. Boa. Metameria ou compensação é um caso especial de posição, onde você tem a mudança da posição em relação ao heteroátomo. Então aqui, ó, uma amina primária e uma amina secundária. Eu mudei a posição em relação ao nitrogênio que ficou heteroatômico. Ou um éter aqui, ó, o metoxipropano e o etoxietano, certo? Essa mudança aqui da posição em relação ao heteroátomo, aquele cara que fica entre os carbonos, é o que nós chamamos de metameria ou compensação. Aminas, amidas, éteres, ésteres, vai acontecer metameria. Show? Boa, o legal da aula gravada é que você pode voltar a ouvir de novo, escrever, dar tempo, pause, né? Boa. E a tautomeria que eu comentei para vocês agora há pouco, lá falando dos enóis, é um caso especial de função, onde o enol entra em equilíbrio com o aldeído ou o enol entra em equilíbrio com uma cetona. Então, cuidado aí, por favor, na tautomeria. Vou ser bem sincero para vocês. Dessas 5, a que tem maior chance de aparecer é sim a função. Tá? Agora, se você falar assim, professor, mas das provas em geral, qual isomeria aparece mais? A isomeria espacial. Tá? Daqui a pouco você vai ver nos exercícios que eu vou fazer com vocês que a isomeria espacial é a que mais aparece. A isomeria espacial, ela se divide em duas, a geométrica e a ótica. Tá? A isomeria espacial tem um nome, é estereoisômeros ou estereoisomeria. Eu tenho a geométrica que você conhece como cis-trans. A cis-trans, lembra comigo, ela vai acontecer quando tem uma estrutura rígida, onde a dupla ligação ou um anel, um ciclo, não precisa ser necessariamente as duas ao mesmo tempo, então não rola. Por quê? Porque no carbono que eu vou trabalhar, eu tenho que ter os ligantes aí, o quê? Diferentes. Então eu sempre faço para a galera o seguinte, deixa eu voltar a tela para você aqui, ó. Eu sempre falo para a galera o seguinte, ó. Se eu tenho uma simples ligação, ela está girando na outra. Então, ter os dois dedões para cima e os dois dedões para baixo, um para baixo e outro para cima, dá na mesma. Porque a simples ligação gira. Agora, se eu tenho uma dupla ligação, ter os dois dedões para cima e um dedão para cima e outro para baixo já faz diferença. Por quê? Porque eu não consigo torcer. A minha estrutura é o quê? Rígida. Certo? E agora, por que precisa ser obrigatoriamente, em cada carbono, dois ligantes diferentes, que é um dedão, um dedinho, um dedão, um dedinho. Não importa se esses caras são iguais em carbonos diferentes. O que importa é eles serem diferentes no mesmo carbono. Porque se eu tivesse dois dedões aqui, ó, dedão, dedão, se eu virasse para cima e para baixo, ia ficar dedão para cima e para baixo o tempo inteiro. Então eu preciso obrigatoriamente ter o quê? Dois ligantes diferentes. Voltei aqui a tela para gente. Então, R1 obrigatoriamente diferente de R2 e R3 diferente de R4. Mesma coisa nos cíclicos, beleza? E aí eu trouxe exemplo, tá? Eu trouxe o exemplo. Então, quando você percebe que você tem uma dupla ligação e o carbono tem dois ligantes diferentes, aqui eu tenho um CH3 e um H e lá tem um Cl e um H.
você vai fazer um plano, tá? Na dupla ligação. E esse plano na dupla ligação, você vai colocar os mais leves, vai circular os mais leves de cada carbono. Então aqui, ó, o mais leve é o hidrogênio e aqui do outro lado o hidrogênio. Se os mais leves estão para o mesmo lado do plano, cis. Se os mais leves estão para os lados opostos, trans. Tá? Anota aí, o trans é menos polar que o cis. E o trans é mais estável que o cis. O trans é menos polar que o cis e o trans é mais estável que o cis. Anotou? Pausa, volta, faz como você achar melhor. Agora, as provas vão trazer, por isso que eu coloquei aqui, cuidado, dessa forma. Como é que eu sei qual é o trans e qual é o cis? É que eu já deixei, mas uma dica é assim, ó. Você observa onde está a dupla e coloca carbono. Legal. Veja que está faltando ligação, esse carbono está com 3 ligações. A quarta ligação deve ser hidrogênio. Para que você consiga, você faz aqui, ó. Vem até bater no carbono, reflete e coloca o hidrogênio. Vem até bater no carbono, reflete, põe o hidrogênio. Traça o nosso plano aqui, ó. O mais leve do carbono da esquerda é o hidrogênio. Porque em cima você tem um CH3. CH3 é o carbono que vale 12 a massa dele, então ele é mais pesado que o hidrogênio. E do outro carbono aqui é o hidrogênio. Então eu tenho a posição que? Trans. E aqui, cis. Fica, ó, pontilha, 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 pontilha. Eu vou ter cis. Beleza? Cuidado só, galera, se eu tiver o E e o Z, tá? É o mais leve. Mas se eu tiver, não são os iguais, porque se eu tiver todos diferentes, tá? Eu vou considerar quem? Os mais leves. Então, cuidado que eu já vi prof por aí falar que são os iguais. Não são os iguais. O mais leve de cada carbono. Aqui eu tenho metil e aqui eu tenho etil. Metil tem um carbono, então ele é o mais leve. E aqui entre cloro e hidrogênio, o hidrogênio é mais leve. Os mais leves opostos é o trans. Mas a galera vai chamar também de E. E o cis de Z. E aí tem uma malandragem, tá? Z de zunto. Zunto. Na verdade é junto, mas se fala zunto. Só para você não esquecer. Z de zunto. Tranquilo? E trans E. Beleza? Então cuidado aí. É um jeito fácil de você lembrar. Boa. E a última, galera, é a ótica. Sério, sério mesmo. Pode pôr coração, hashtag, estrelinha, asterisco, pega aquele teu marca-texto que brilha no escuro, que se eu tiver que apostar alguma coisa, eu aposto numa questãozinha de ótica para vocês. Certo? Eu vou ter a luz polarizada sendo desviada. Então a luz ela se mexe em todas as direções. Quando ela passa no polarizador, ela desvia e cria-se uma luz polarizada. Essa luz polarizada entra na solução e essa solução vai desviar ou para a direita, ou para a esquerda. Se desviar para a direita, nós chamamos de destrógiro, que eu vou chamar de D, e levógiro eu vou chamar de L. Certo? Desviou para a esquerda, criou um ângulo de menos alfa e aqui para a direita um ângulo de mais alfa. Para que a gente consiga desviar a luz polarizada, galerinha, a gente precisa de uma assimetria molecular, de uma molécula assimétrica. E quando que a gente tem molécula assimétrica? Quando a gente tem carbono assimétrico, que é o carbono quiral, ó, o prof escreveu na pressa aqui, ó. Carbono quiral. Ou carbono quê? Assimétrico. É aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Ou seja, para ele ter 4 ligantes diferentes, ele precisa fazer só simples ligação. Então ele é um carbono sp3. Então aqui, ó, tem o OH, o CH3 e o CH2CH3. Você olha tudo que está ligado. Ele vai ter um destrógiro e o levógiro. Cada carbono quiral te dá 2 isômeros óticos, certo? Que são chamados de enantiômeros. São os isômeros óticos que são imagens do espelho. A tua mão direita e a tua mão esquerda são o quê? Enantiômeros. Veja, aqui ó, mão direita,
Se eu colocar no espelho, ela vira a mão esquerda. São imagens do espelho, são enantiômeros. E se eu coloco uma sobre a outra, elas não são iguais. A mão direita não é igual à mão esquerda. Então, isso é enantiômero, compostos que têm imagem especular um do outro e não se sobrepõem. E se eu fizer uma mistura equimolar, ou seja, mesma quantidade de um destrógeno e de um levógeno, eles vão formar o que nós chamamos de mistura racêmica, que é uma mistura inativa. Beleza? Show, vai lembrando. Então, para eu saber o número de isômeros oticamente ativos, eu vou fazer 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. E os oticamente inativos é metade dos quirais. Existe um termo chamado diastereoisômeros, que são aqueles isômeros espaciais que não são imagens do espelho. Isso vai acontecer no cis-trans ou quando você tiver pelo menos 2 carbonos quirais. Depois você analisa isso aqui, qualquer coisa você me grita para falar com você lá no Instagram que eu te ajudo. Beleza? E o meso, mesma coisa, só que o meso tem 2 carbonos quirais iguais, idênticos, com os mesmos 4 ligantes. O meso é o que nós chamamos de inativo por compensação interna. O que vai acontecer? Um carbono vai desviar a luz para um lado, o outro para o outro. Se anula. E aí eu formo o quê? O isômero é inativo. Beleza? Bora lá resolver o exercício? Bora lá então, galera, para a gente começar aí a nossa aula de resolução. Já trouxe o primeiro exercício, lembra que a lista está aqui embaixo para você. Não conseguimos todos os exercícios e qualquer dúvida tem o gabarito e você pode conversar comigo sem problema nenhum. Nas redes sociais eu te ajudo, beleza? Então vamos lá. Olha só, 01. O ácido acetil salicílico é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Opa! Já falamos da esterificação. Muito bem. Quando armazenado em condições elevadas, temperaturas e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando um odor característico. A figura representa a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico. Então vamos ver. Olha só, eu tenho aqui o ácido, certo? Ó, C-O-OH é a função ácido carboxílico. E aqui eu tenho C-O-O, carbono. Isso é a função éster. Essa função éster é que veio da esterificação. Então, o ácido acetil salicílico é um analgésico que pode ser obtido pela esterificação do ácido salicílico. Agora, a figura apresenta estrutural. Esse odor é provocado pela liberação de quê? Então, olha só, quando você tem umidade, tá? Quando você tem a umidade sendo formada aí, a reação que vai acontecer é uma reação de hidrólise, vai ser a quebra. Então você tem que saber quem deu origem para esse cara, que tem um odor característico. Quem que vai ter o odor característico aqui para a gente? Nós teremos como odor característico a quebra do éster, que veremos na aula de reação, e você vai ter a formação de um álcool e de um ácido. Então você vai ter isso aqui, ó, ó, C-O-OH, que é o ácido que está em cima, mas ali onde eu fiz a quebra, vou fazer de outra cor, vou fazer de laranja aqui, ó, tá? Nós teremos a formação de, no oxigênio, nós teremos a formação de OH, e quem sai, C-O, um carbono para cá, ganha OH. Então, quem que eu vou formar aqui, ó? Esse cara, você conhece, que não tem ponta, é carbono, CH3. É o ácido, porque C-OH, 2 carbonos, etanoico. É o ácido etanóico. O ácido etanóico, galera, ele é conhecido por aquele odor característico de vinagre, do ácido acético. É o ácido acético. Então, cuidado, essa reação, tá, é a quebra que vai acontecer. Vou colocar aqui do lado. A ideia é o seguinte, quando eu tenho um éster,
Vou te dar essa dica aqui agora, tá? Quando eu tenho um éster, eu venho aqui, ó, entre o carbono dupla O, no carbono simples O, eu faço um risco e aponto para o carbono dupla O. Essa galera que vem para essa direção veio do ácido. E nesse mesmo ponto, se eu fizer o risco e apontar ao contrário do carbono dupla O, essa galera veio do álcool. Então, olha só, nesse nosso exercício, eu vim aqui, ó, bem na dupla, na simples O, e apontei para a dupla O, veio do ácido, certo? Então, cuidado aí, por favor, por favorzinho. Ácido mais álcool forma éster e água. Aqui foi ácido mais um fenol. Fechado? Boa, meu povo. Simbora. Vou deixar a 2 para você, tá? É a função que ele quer. Então, é um clássico, a função que ele quer. Vamos lá. 3. Muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez, quando foi lançado, era considerado segura para o uso de grávidas, sendo administrada para a mistura racêmica composta pelos seus enantiômeros. Está falando da talidomida, certo? Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero éster levava a malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita ocorre porque os enantiômeros são o quê? Os isômeros ópticos, que são imagens do espelho. Reagem entre si? Não, eles não reagem entre si, tá, galera? 3, B, não podem ser separados. Galera, a gente consegue sim separar esses enantiômeros, tá? A gente pode fazer a separação deles. Eles possuem, às vezes, propriedades físicas distintas. Então, eu consigo separar. Não estão presentes em partes iguais. Aqui ele falou no texto, ó, cadê? Mistura racêmica. Se ele falou mistura racêmica, opa, desculpa, meu povo, coloquei muito para cima. Aqui, ó, se ele falou mistura racêmica, quer dizer que tem partes iguais dos dois enantiômeros. Letra D. Interagem de maneira distinta com o organismo. Verdadeiro. Eles interagem de maneira distinta com o organismo. Um é remédio, o outro é veneno. Então, cuidado. Isso aqui é questãozinha de Enem, falando de enantiômeros. Mas nada impede de cair em qualquer outra prova que você vá fazer. Fechou? E letra E são estruturas com diferentes grupos funcionais falsos e são exatamente iguais. Tá? São exatamente iguais. Vai mudar aí algumas propriedades, principalmente o desvio da luz polarizada. Show! Vamos lá, olha só. Próxima, questão de número 4. Ele fala assim, ó, várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Opa! O que ele quer dizer com isso aqui, galera? Mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Ele está falando do quê? De isomeria. Beleza? Então vamos ver. Entre as moléculas apresentadas, observe-se a ocorrência de qual isomeria? Ótica, de função, de cadeia, geométrica ou de compensação? Vamos lá. Eu tenho a mesma função ácido e função álcool, as duas funções iguais. Então não são isômeros de função. A mesma posição, o carbono da carboxila é sempre o carbono 1. 1, 2. 1, 2. Mesma posição para os grupos funcionais. Então não é isomeria de posição. Não é isomeria de cadeia. Então isso aqui não vai ser isomeria plana. Então não vai ser função, nem cadeia, nem compensação, porque não mudou em relação ao heteroátomo. Ficamos entre ótica e geométrica. Ah, geométrica, né, prof, porque tem a dupla. Não, a dupla O, não tem nada a ver com a geométrica.
Para ser geométrico, eu teria que ter um ciclo ou uma dupla entre carbonos. Aqui não tem. Então, tchau para a geométrica e fica com a ótica. Como é que eu sei que esse cara tem isomeria ótica? Devido a esse carbono aqui, meu povo. Esse carbono que tem o CH3 para a esquerda, o OH para baixo, a carboxila para a direita e para cima escondido o hidrogênio. A mesma coisa aqui. Então tem um carbono quiral, tenho 2 enantiômeros. Resposta, isomeria ótica. Beleza? E a última que a gente vai fazer é a 5. A 5, galera, é muito legal essa questão, tá? E é uma aposta minha para os vestibulares todos aí, tá? É a questão de número 5, vou chegar até mais perto dela para a gente conseguir resolver. Ele fala assim, ó. Abaixo estão representadas 3 estruturas do 1,3-dimetilciclopentano. 3 estruturas. Aí ele fala assim, assinale a opção afirmativa incorreta. Incorreta. Então vamos lá. Questão de número 5, o que está incorreto? Letra A. As estruturas A e B são enanciômeros. Quando ele fala enanciomeras, enantiômeros, quer dizer enantiômeros. Tá? Quer dizer que são isômeros óticos. Então vamos ver. A estrutura A e B são enantiômeros. Não, é a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Então não tem a mesma estrutura. Então, a mesma estrutura. Se você pegar ela assim e pegar ela assim, é a mesma. Então já achamos a falsa. Mas vamos ver por que as outras estão corretas. Aprenda com as corretas. A marca incorreta é geralmente o melhor tipo de questão. Você tem 4 verdades nela. Então eu falo assim, ó, letra B. A estrutura A e B não possuem atividade ótica. A e B, galera, ó, se eu fizer aqui, ó, o traçado, eu tenho os hidrogênios do mesmo lado aqui e do mesmo lado aqui. É o mesmo composto, é o cis. Verdade, A e B não tem isomeria ótica. Então, verdadeira. A estrutura A e C são diateroisômeros ou diasteroisômeros. São isômeros que não se sobrepõem. São isômeros que não vão ter o quê? A imagem especular, perdão, que não vão ser imagem especular. Então, o cis e o trans são exemplos de diasteroisômeros. Por quê? São isômeros espaciais, tá? Então, são isômeros espaciais que não são imagens especulares. Então, é quando eu tenho cis-trans ou quando eu tenho pelo menos 2 carbonos quirais. Então, verdadeira. Uma é cis e outra é trans. A estrutura C apresenta atividade ótica. Quando você tem ciclo, galera, tá? A trans é oticamente ativa, porque se você fizer um traço aqui ou um traço aqui, você vai ver que ela é assimétrica. Então, é verdadeira. Então, quando eu tenho ciclo cis-trans, a trans é oticamente ativa. Anotou? E as estruturas A e B são idênticas, verdadeiras, a gente já discutiu, é o isômero cis. Fechado? Boa. Qualquer dúvida que você tenha nas demais questões, galera, por favor, não hesite em me enviar. Beleza? Valeu, tchau, tchau!